arquiteta urbanista, né, formada pela Universidade Brás Cubas, que fica em Mogi das Cruzes, e venho, assim, de uma experiência profissional mais na área autônoma, né, como profissional liberal, porém, nos últimos 20 anos eu participei da inauguração e participo da atividade da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de São Caetano do Sul, fui presidente, né, no período de 2018 a 2020, e lá a gente trabalha desde a formação, e o foco da associação sempre foi a integração dos profissionais, né? A gente, mesmo estando em São Caetano, a gente atua em parceria com outras entidades da região do ABC, e isso é muito bacana, porque tem uma integração maior dos profissionais, né? E a gente, na associação, foi muito importante para mim, até como crescimento profissional, porque você acaba ampliando, lógico, o seu círculo profissional, né? E buscando atividades de complementação de formação, na qualificação. Né? Então, a gente promove lá muitos cursos de aperfeiçoamento, e isso fez também com que eu acabasse me envolvendo com os conselhos profissionais. Na época, a gente até fazia parte do CREA, né, que hoje é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, e depois, com a separação, a gente começou a atuar junto com o CAL. Então, isso foi muito interessante, porque aí a gente leva as demandas dos profissionais para os conselhos, e isso é importante, e como entidade profissional na cidade, a gente atua diretamente com o poder público, então, tendo cadeiras nos conselhos municipais, e eu acho que isso é necessário, né, para a gente desenvolver a atividade de engenharia e arquitetura na cidade e, por consequente, aí no estado também. E através disso a gente consegue. Hoje eu estou como suplente no Conselho de Arquitetura também, é um outro trabalho, é uma outra dinâmica. Eu acho que para a gente, como profissional, é importante para você entender o outro lado, né? Que é o lado da fiscalização da atividade, da regulamentação da profissão, que são coisas que são muito importantes até para o regramento da atividade, né? Então, a gente tem uma preocupação na formação acadêmica, que você está sempre ali se atualizando, tudo, mas como que você desenvolve essa atividade no dia a dia? Né? Então, você tem que ter esse regramento para que as coisas também não saiam, cada um faça de um jeito, né? Não tenha um mínimo de ordem, né? A gente precisa apesar de você trabalhar com criação, você precisa ter ordem também, né? Que é fundamental. Inclusive, eu faço parte do Conselho de Patrimônio aqui do município de São Caetano, através da associação, né? Porque eu represento a parte da sociedade civil. E a discussão sobre a preservação, como fazer, qual a importância, na questão do edifício, né? Do patrimônio construído. É muito importante para que a gente tenha o apoio, por exemplo, dos órgãos regulamentadores, para, de fato, mostrar a importância dessa preservação e dar as diretrizes, né? Orientar as diretrizes, porque você tem uma diretriz de preservação que ela é nacional. Aí você vem descendo, você vem do nacional, você vem para o estado, você vem para a cidade. Como que você interpreta tudo isso, né? Porque às vezes uma regra que foi estabelecida lá no âmbito maior, que é o nacional, ela tem que ser trazida para o teu dia a dia. E como você faz isso? Você faz através das entidades, no caso do Conselho Profissional, que está voltado com estudos mais específicos para essa questão. Então, acho que a participação dos conselhos profissionais é fundamental. A gente pode começar falando do Paço Municipal de Santo André, que é um projeto que vem da metade dos anos 60, ele é de 1965 e é do arquiteto Rino Levi. Então, você já vê
a importância, o peso que esse projeto tem, né, dentro da própria cidade, formação. Ali a gente tem o projeto do Rino Levi, tem o paisagismo do Roberto Buller Marx, tem outros arquitetos que depois se destacam ao longo do período, né, aí dentro da produção até de obras particulares também aqui na região do ABC. Então, assim, o projeto do Paço Municipal, ele é muito importante, até como referência de estudo acadêmico, né, porque você vem da arquitetura moderna paulista e tem o destaque mesmo dessa integração e da proporção dos edifícios. Eu acho que a história do Rino Levi, existem muitos materiais aí que a gente pode, são ícones, né, na formação dos arquitetos, e você vê essa preocupação que teve no momento do projeto mesmo, de integrar os edifícios públicos ao ambiente urbano. Depois, posso seguir com os outros que eu ia te falar? Pode sim. A gente já faz essa contextualização geral e depois eu vou quebrando. Tá, então, dentro do projeto do Paço Municipal, tem o destaque da construção do edifício do Fórum Estadual, que é do arquiteto Jorge Bonfim. Ele também participou na época do concurso, que era para elaboração para a escolha do projeto, né, que ia ser implantado para o Paço, e depois ele tomou conta da parte da construção do edifício do Fórum. O Jorge Bonfim, ele participou também, não só do projeto ali na cidade de Santo André, mas também com o desenvolvimento do Paço Municipal de São Bernardo. Depois ele, quando colocou o escritório dele em Santo André, passou a ter uma produção mais específica aqui dentro do município. Então, a gente tem muitos edifícios institucionais que ele projetou e muitos edifícios privados, edifícios residenciais que têm a identidade do arquiteto, né? Hoje o escritório dele é conduzido pelo filho, que também é arquiteto, mas a gente tem uma identidade visual muito forte, né? E ele já vem de uma escola de um estilo brutalista, né? Então você tem a estrutura dele aparente, das construções aparentes, tem uma preocupação com a parte plástica, mas a estrutura do edifício ela tem um destaque dentro da construção. A gente tem depois, já vindo mais para os anos 2000, né? Em 2007, a inauguração da Sabina, que é uma escola de conhecimento, e o projeto da escola de autoria do Paulo Mendes da Rocha, e tem a participação da Lina Bobardi na parte de mobiliário, né, e alguns detalhes arquitetônicos do projeto. E é uma construção muito interessante, é um edifício que traduz todo o estilo do Paulo Mendes da Rocha, e isso é um tesouro, para mim, é um tesouro que a gente tem dentro da região, né? Então, são projetos e obras mais modernas, contemporâneas, e que elas estão aí dentro da cidade para serem estudadas, né, até do ponto de vista de conceito, e de como que ela está sendo apropriada ultimamente, né, assim, nos dias de hoje. E tem um destaque que eu gostaria de trazer, que é o Cine Teatro Carlos Gomes. O Cine Teatro, o Teatro Carlos Gomes é de 1925, fica no centro de Santo André, passou por uma série de ocupações, né, que até, de repente, descaracterizaram o seu uso e que, em um momento, ele foi deixado de lado até pela cidade, mas que vem passando por um processo de restauração. E o interessante é que esse processo de restauração está sendo conduzido por um grupo de arquitetos da prefeitura. Então, eu acho que isso valoriza também a atividade do profissional da arquitetura dentro dos departamentos municipais. Então, um projeto de restauro que foi até
premiado, né, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo como de boas práticas, um exemplo de boas práticas na recuperação desses ícones e conservação. E aí o programa dele é muito interessante, que ele está sendo recuperado e ele vai ser devolvido para a sociedade. Então, o cidadão passar a utilizar o cine-teatro como um elemento de incorporação mesmo dessa relação do espaço, da forma, da função dele, da função com o cidadão. Então, eu acho que a gente tem esses exemplos aqui que estão na cidade de Santo André, mas é que elas são muito importantes assim para a dinâmica e o cuidado com os edifícios para as cidades vizinhas. Eu acho que elas vêm da escola moderna para cá, né? Eu acho que, tirando o Carlos Gomes, que é uma construção mais antiga, do início do século, né? E que tinha umas características específicas ali, e que hoje, com a restauração, muitas vezes você tem que optar. Até uma das justificativas dos arquitetos que trabalham nesse projeto você precisa usar os elementos atuais que a gente tem, de estrutura metálica, para poder sustentar esse edifício, mas não colocá-lo ali de uma forma que, olha, ninguém está percebendo que isso foi feito com material moderno. Então, você mantém o que é o antigo e você deixa muito claro onde você está intervindo, que é exatamente para estabelecer essa relação, né, o que está sendo preservado, que é importante daquela época, com esse material de hoje. Então, tirando o Carlos Gomes, eu acho que os outros que eu até levantei, eles vêm de uma mesma, vamos dizer, de um mesmo movimento, né, que seria da arquitetura moderna, e depois, com o tempo, você vai percebendo atitudes, assim, mais na questão do conceito de cada profissional ali que desenvolveu o projeto. No caso do Jorge Bonfim, né, que a gente vê os edifícios dele, tem um destaque muito grande aqui na região de Santo André, próximo ali do bairro Jardim, então geralmente o pessoal bate o olho e fala, olha, esse é a mesma pessoa que projetou. A gente, como está na área, sabe que é o arquiteto, o nome do arquiteto, mas o cidadão comum, muitas vezes, que não está ali ligado nos movimentos arquitetônicos, tal, ele entende como uma figura, né, como uma imagem. Então, ele separa, isso aqui é o mesmo grupo, isso aqui deve ser a mesma pessoa. Então, ele vem que aí ele começa a colocar um estilo próprio. O que me agrada no trabalho dele é que ele trabalha o lote, aí no caso, que acho que uma ideia, né, talvez do conceito do projeto público, e ele vai para o privado. Ele trabalha o lote não exclusivamente restrito ao lote, a parte interna. Tem uma preocupação da integração desse lote com a área externa. Então, em São Caetano mesmo, a gente tem um edifício dele, um projeto, onde a escadaria e a rampa de acesso para o prédio, ela está integrada com a calçada. Então, muitas vezes você não sabe, que é calçada, né, o que é onde todo mundo passa, e essa parte ficou a parte privada, porque aquilo está integrado. Então, você amplia o espaço dessa obra. A gente, como cidadão comum, quando passa ali em frente, não se sente enclausurado, não se sente restrito, você é integrado naquele edifício. Isso é uma característica dele, né? Então, eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, assim, de um conceito, do movimento de escola e também da atuação do profissional, né? Que são as preferências, as tendências, e dentro desse conceito acadêmico, vamos dizer assim, que a gente adquire durante a formação. E pensando em integração, na verdade, na sua primeira resposta você falou um pouquinho, né, de quando surgiu isso, esses locais surgiram integrados. Santo André é uma cidade até que mais nova, considerando perto dos outros, né? Eu estava vendo que tem, parece, 111 anos, se eu não me engano. Uhum. Isso permitiu ela realmente crescer de um jeito um pouco mais unificado? Então, esses ícones estão você acha que eles estão compondo de uma forma mais
equilibrada mesmo a cidade. Eu falo porque, por exemplo, cidades mais antigas, às vezes você sente um choque muito grande, que teve uma conservação de um patrimônio de, sei lá, uma igreja de 1700 e pouco, e do lado um prédio novo, e aí tem um conflito. Você acha que Santo André é mais integrado nesse sentido patrimonial e visual? Sim, acho que tem uma unidade, assim, não tem uma ruptura, né? Você está um edifício super moderno com um edifício mais antigo. Eu acho que, no geral, tem uma unidade visual, assim. Eu acho que e isso pode ser desse momento mesmo, né? Somos cidades jovens, né? Aqui no ABC, então, eu acho que isso, mas é também muito, acho que tem uma questão do poder público ter essa conversa mesmo com a proposta, né, com o projeto, isso é importante. Mas tem muita coisa a se fazer, claro, né? A gente sofre de uma demanda muito grande por moradia, as questões aí de conflitos de transporte, remodelação do sistema viário. Então, eu acho que o importante é a gente entender por que essa obra foi concebida naquele momento, até quando você falou para mim contextualizar isso à sua época, né? E pensar nessa atualização em questão das demandas, né? Mais modernas aí, atuais, tudo para que isso não tenha um choque, né? Mas que passem a ser desenvolvidos de maneira integrada. Acho que mais para o final do ano, até tinha uma inauguração, não sei se total, mas parcial, agora em abril, né, que está dentro da programação do Cine Teatro, mas algumas coisas ainda vão ser, continuar os trabalhos, porque a gente sabe que o trabalho de restauro ele é longo, né, é demorado, não é uma coisa que você faz mesmo você faz uma programação e às vezes na hora que você começa a intervenção aparecem outras questões aí que acabam estendendo um pouquinho o prazo. Mas a princípio a ideia é entregar isso em abril, entregar esse trabalho em abril. E aí ele passa a ter mais essa questão do contato, da exposição para as pessoas, né, o público geral, e aí elas começarem a entender a importância daquele edifício. O Paço Municipal de Santo André, ele é muito interessante porque ele vem desse conceito da praça pública, as pessoas transitando por ele, né, onde principalmente tem ali o fórum, então até hoje isso está aberto, a gente atravessa por ele para se deslocar de um ponto a outro, então isso também faz com que as pessoas tenham esse local como uma referência, mas eu acho que precisamos ainda focar mais na questão de colocar esses edifícios para a população, fazer mais divulgação, contar mais a história desses edifícios para a população. Então, a gente que está na área de arquitetura e urbanismo, por formação, se volta o olhar mais para esses ambientes. Mas a pessoa, às vezes, no dia a dia, ela pode até passar pela correria do dia a dia e não tem não se ligar nessa história. Então, eu acho que falta, assim, por parte do poder público, um trabalho de divulgação, de explicar mais para a população qual é a importância daquele monumento, daquela edificação. Então, tem trabalhos de preservação, tem os trabalhos de zeladoria, né, que no caso dos edifícios públicos, eles são importantes, eles são necessários, né, não se discute, mas eu acho que falta um pouquinho essa coisa do marketing mesmo, de ser um marketing institucional para contar a história desses edifícios. Difícil, né? A gente teria que fazer uma pesquisa, assim, como eu acabei de comentar com você, a gente
como a gente está na área, a gente busca esses ícones, né? Mas para a população, até mesmo pela correria do dia a dia, e também a questão de educação patrimonial, a gente não vê muito disso nas escolas, né? Então, talvez a população tenha dificuldade de elencar esses ícones. Talvez se você falar assim de um estádio de futebol, um clube, que no caso que a gente tem o próprio Aramaçã, que é um clube tradicional, tudo, talvez ela utilize esses edifícios, ou aí se você cai de repente por uma questão mais consumista, né, um shopping que foi feito recentemente, então talvez a população caia mais para esse sentido, porque também eu penso que falta um olhar também na parte da educação para você levantar essa discussão nas escolas. E tratar isso já desde a parte infantil, né? Mostrar para as crianças e tudo mais. Não sei te dizer, por exemplo, se as escolas, porque esse projeto do Paulo Mendes da Rocha, que é a Sabina, a atividade é uma atividade educacional. Então, se você for no site, por exemplo, você vê a história, um link lá falando sobre arquitetura. Mas eu não sei se as crianças têm essa informação quando elas estão lá, e o que elas aprendem, né? Quando elas estão indo fazer a visita. Eu já fui, é maravilhoso o local, né? Assim, lá dentro, até levei meus filhos pequenos e tudo para a gente ver as atividades que tem. Então, é muito interessante, é realmente uma escola do conhecimento. Mas, assim, esse trabalho, como é feito com as escolas, né? Com os pequeninos ali, para poder mostrar e contar um pouco do conceito, por que o arquiteto adotou aquele partido arquitetônico, qual foi a ideia dele. Então, infelizmente, eu acho que falta um pouco, a gente tem que caminhar, tem que fazer um trabalho ainda nesse sentido. Que as cidades aqui do ABC e a gente viu isso muito na pandemia, né? Ganham sempre um reconhecimento quanto à atividade desenvolvida, né? Então, São Caetano foi destaque muito nas medidas aí de prevenção e combate ao coronavírus, Santo André também, então a gente sempre estava vendo e ouvindo na mídia, né, falar sobre as ações, né, administrativas dentro do município. Então, a gente também vem passando por uma transformação de trabalho, né, de atividade de trabalho. Então, você tem porque, por exemplo, São Caetano, Santo André, que tem uma formação industrial, né, e isso também vem se transformando, e eu acho que é nesse sentido que é o destaque maior. Do ponto de vista de referências mesmo, de intervenções urbanas, a coisa está começando a caminhar. Aqui em São Caetano mesmo, a gente tem uma administração que está voltada até para trabalhar a cidade para pessoas, esse é um conceito que a gente estuda mesmo na parte de urbanismo, né? Então, começar a trabalhar com o desenvolvimento de alguns projetos onde se abre esse espaço público para que as pessoas caminhem, mas está sendo construído isso. Foi um pouco deixado de lado, assim. A gente aqui em Santo André tem a região de Paranapiacaba, né, que também é um ambiente, um local que é tombado, então tem uma preservação, mas ainda eu acho que falta divulgar mais, né, que é um lugar muito bom, um lugar de uma história muito rica, né, mas assim, ainda não tem o destaque que deveria ter. O próprio Paço Municipal de Santo André, foi em 2013, ele foi tombado pelo CONDEFAT. Então, é um bem que é um patrimônio, é uma referência e passa a ser uma referência tanto no nível estadual quanto nacional, né? E pouco se fala disso. Apesar de você ter um conselho de patrimônio, um conselho municipal de patrimônio bem atuante e bem estruturado, né, em Santo André,
Mas aí eu vou voltar naquela observação que eu fiz, falta um olhar de divulgação, né, um olhar voltado para a divulgação desses ícones junto à sociedade civil. O que eu conheço assim, do projeto é que ele deve funcionar de uma forma integrada. Ele tem a ideia é ter como uma fachada ativa, né? E aquela calçada onde as pessoas vão passar, se acomodar ali por um período, tal, fazer algumas atividades, esperar. Então, ele continuar com as atividades, tanto de museu, de cinema, de teatro, e devolver isso mesmo para a população. Então, o que eu sei é isso. Tem como eu falei, foi um grupo, foi muito bacana quando eu soube que era um grupo de arquitetos da própria prefeitura, né, Poder Municipal, que estavam desenvolvendo, porque às vezes também tem aquela questão, né, você tem um edifício público, ele precisa de um projeto de reforma, e, assim, por uma questão ah, não dá muita atenção, às vezes você vem um grupo de fora, né, da cidade ali, não que não possa fazer isso, claro, né, a gente, geralmente esses projetos são editais, né, e tal, então todos os profissionais de qualquer lugar podem participar e desenvolver um projeto, mas mesmo que um profissional externo venha desenvolver um projeto da cidade, é importante ter em mente que precisa da participação das pessoas e dos profissionais que estão na cidade, que conhecem o local, né, assim, desde o berço. E quando esse grupo de arquitetos fez esse trabalho, foi desenvolver o programa de necessidades, foi buscar soluções para poder promover a recuperação do edifício. Eu fiquei sabendo que eram profissionais da própria cidade, eu achei muito bacana essa iniciativa. Né? Então, foi bem interessante, valorizar o trabalho do profissional que está ali na região e que conhece exatamente qual a função, qual a importância daquele prédio no contexto urbano. Acho que é importante, até porque assim, a Sabina ela está próximo, né, de Santo André, porque ela está dentro do Parque Central e próximo ao Paço Municipal. No Paço Municipal ali você tem o prédio da Câmara, você tem o teatro, você tem o próprio fórum, tem o edifício ali onde a gente desenvolve as atividades do dia a dia, só ali dá um dia de visita, né? Só o Paço Municipal dá um dia de visita, porque além do edifício construído, você tem obras de arte que são de artistas de referência também, então vale um estudo. Mas eu acho que seria possível mesmo, assim, você começa no Paço Municipal, passaria ali pela Sabina, até para entender um pouco desse projeto, né, e conhecer o local, e depois passar lá no Carlos Gomes, que só aí é um dia só de visita, né? Olha, eu acho que como referência assim, do que foi feito e do que pode ser realizado ao longo do tempo, eu acho que eu ficaria ainda com o Carlos Gomes, porque eu acredito que ele vai servir de case, sabe? De que foi feito lá no início do século passado, passou por uma transformação e de repente a importância da recuperação dele para a cidade como história e o que vai ser adotado para a preservação dele. Eu acho que pode vir a se tornar um grande estudo, assim, um grande objeto de estudo. Eu acho que eu ainda ficaria com ele.
a gente vem discutindo muito, mesmo nos eventos técnicos aí, quando juntos profissionais, né, questão das cidades, da parte de tecnologia, né, cidades inteligentes. Então, eu acho que Santo André caminha muito nessa discussão mesmo da implantação das cidades inteligentes, assim como outras cidades, as cidades vizinhas, né? E tem que usar essa tecnologia para atender a demanda atual, né, do cidadão, né, na questão, como eu comentei, a parte de mobilidade urbana, né, a questão mesmo de educação, né, dos aprendizados, tal, e usar essa tecnologia também para fazer o reconhecimento desses ícones de edifícios, né, que foram executados. Claro que a gente sabe que tem uma tendência de modernização dos processos construtivos, né? E isso a cidade ela tem que estar preocupada com essa questão, né? Para poder gerar menos entulho. A gente tem muitas questões ambientais envolvidas nisso, né? Então, a gente tem que ter uma cidade desenvolvida tecnologicamente, sustentável, né? Na questão de cuidados com o meio ambiente e sem abandonar o conforto e muito menos oferecer a oportunidade para as pessoas morarem bem, né? Então, Santo André tem uma preocupação muito grande com a política habitacional no município, né, na produção de habitação. Eu acho que isso é fundamental e tem que, nessa política habitacional, ela tem que estar com esse olhar para essa cidade inteligente, né, e também com a preservação histórica, preservação dos seus edifícios para que eles passem a ser um objeto de consulta, né, da cidade que a gente tem para a cidade que a gente quer.